aproveitem, fiquem, porque eu tenho certeza que vai valer a pena. Boa noite. Rapaz, eu falo que você tem que falar por último, já te falei. Quando você fala primeiro é complicado, moço, é complicado. Te bater aqui não dá. Deus seja louvado. Boa noite a todos. Eu quero aqui, com muito prazer, com muito orgulho, eu quero agradecer a Deus por esse privilégio de estar aqui. Sem Ele seria impossível a gente estar dando continuidade na vida. Quero agradecer minha família, meus filhos, quero agradecer ao professor, à esposa, aos professores da escola, aos alunos, aos amigos. Quero agradecer a todo mundo, gente. Vocês não têm noção quanto é bom estar aqui. O professor foi falando várias coisas e eu fui lembrando da minha infância, lembrando da minha vida, lembrando de tudo que eu vivi, de tudo que eu passei e até aqui onde eu cheguei. E eu quero falar para vocês hoje, no término, né, desse curso, que não foi simples nem fácil chegar até aqui. O professor me acompanhou nessa trajetória e foi muito complexo, mas nós chegamos. E eu quero já encorajar você que está começando, você que está no meio, você que está com dificuldade. Não para, só continua. Continua. Porque tudo na vida passa por 3 etapas: rejeição, aceitação e troca. Tudo no início é difícil. Depois seu cérebro fala, até que dá certo. Depois você consegue adaptar aquilo e tudo flui na sua vida. Para falar de ansiedade e falar sobre as doenças psicossomáticas, eu escolhi esse tema porque esse tema ele cabe, encaixa muito comigo. Ele encaixa com a minha vida, ele encaixa com a minha trajetória. Vocês verão que o processo de ansiedade, como o professor falou, e ele é algo desacerbado na sociedade, onde passou a ser uma doença crônica reconhecida pela o Instituto de Saúde, e as pessoas não sabem como fazer ou como lidar com eles. Eu quero falar um pouquinho de mim antes de entrar diretamente nessa questão, porque a minha vida ela foi basicamente assim. Quando criança, me chamavam de burro, falava que eu era incapaz, falava que eu era incompetente, falava que eu não chegaria a lugar nenhum. O tempo foi passando e eu acreditei nisso. A fala do professor foi muito eficaz quando ele diz: que poder você está dando para as pessoas que estão falando X ou Y de você? O problema é quando você não tem ninguém que te orienta, pega na sua mão e te guia para você entender sobre isso. E eu fui chamado de burro pela professora na escola. Eu fui chamado de burro. Eu falei, poxa, então realmente eu sou burro. Eu não consegui aprender como os outros alunos aprendiam. E isso foi passando, a adolescência foi chegando, e chegou um ponto que eu falei, realmente sou burro, não sei fazer nada, e a ansiedade começou a bater na minha porta. Porque eu falei, estou quase chegando aos 18. E agora? Meu amigo sabe tocar, o outro joga bola, o outro é bom em matemática, eu não sou bom em nada. A ansiedade foi acelerando meu coração, e eu achando que a vida literalmente não ia dar em nada para mim. E aí eu comecei a andar com pessoas que não deveriam, e eu acabei totalmente atolado, afundado nas drogas. E eu fui me tornar um usuário de cocaína, onde eu emagreci, pesava 70 quilos, onde as pessoas, eu perdi o respeito, eu perdi a moral, eu perdi tudo que eu tinha construído com muita dificuldade. Até os meus próprios pais já olhavam para mim, pensando que já não tinha mais jeito para mim, porque eu deixei que a ansiedade tomasse conta do meu coração. E a somatização de tudo que ela trouxe me jogou num buraco tão fundo, que eu jamais imaginaria que sairia de lá. Hoje eu estou muito emocionado aqui falando com vocês, porque eu poderia estar preso, eu poderia estar hoje numa sarjeta, eu poderia estar hoje em qualquer outro lugar, mas aqui eu estou para provar para você que o homem pode ser aquilo que ele quer ser. A sua história, ela vai transformar a sua vida e a vida de outras pessoas quando você toma consciência de quem você é. E a ansiedade, ela nada mais é do que a incerteza
certeza, a falta de domínio, a falta de capacidade de ver um pouco além, a cegueira que faz com que os seus receptores transformem informações simples em traumas. Olha só que interessante, Lacan fala sobre como é pesado o olhar do outro ao nosso respeito. Mas não tem a ver com o outro, tem a ver conosco, tem a ver com o nosso eu, tem a ver com aquilo que você simboliza dentro de você. Nós temos o que é real, o que é simbólico, o que é imaginário. O que é real é real. Se você terminou um relacionamento, aquilo é real. Mas na sua cabeça tinha que durar para sempre. Porque casamento dura para sempre. E aí você simboliza aquilo como não pode acabar, porque tem que durar para sempre. E o imaginário é aquilo que você coloca como será a partir de agora, quando agora não tenho mais fulano, o que eu vou fazer? Alguns pais têm o síndrome do ninho vazio. Ai, meus filhos foram embora. E agora? O que vai ser de mim? E começa a nascer dentro de você um sentimento que é comum em qualquer pessoa. Mas se você não questiona, se você não coloca aquele sentimento, aquela fala na sua cabeça para fora, nós chamamos dentro da clínica da livre associação de fala, que é quando você começa a falar, sem a interrupção do profissional, sem o profissional falar nada, ele vai te escutando, vai anotando os pontos que são relevantes para que você, em um determinado momento, consiga se enxergar, consiga se ver, consiga colocar limites, consiga tirar aquelas grades e barreiras, aquelas prisões que você carrega pessoas, como o professor bem disse. Nós somos um ser tripartido. Temos espírito, alma e corpo. Como diz o professor, não tem como negar o espírito, que precisa de Deus, precisa de fé, precisa de crença. Não tem como negar a sua alma, que precisa de afeto, carinho, amor. Não tem como negar o corpo, que precisa comer, dormir, vestir. Então, nós precisamos regular aquilo que nós temos de informação. Eu costumo dizer que nós temos 5 pontos de contato. Nós temos tato, olfato, paladar, audição e visão. Através desses 5 pontos receptores, você absorve tudo que está à sua volta, tudo que está no mundo. Então, se você fala uma palavra ruim para 10 pessoas diferentes, a recepção das 10 pessoas será diferente. Isso mostra que não depende de quem fala, e sim de quem escuta. É a necessidade do eu, do seu interior, de sempre querer agradar, de sempre querer estar numa posição que talvez você não tenha que estar. E necessariamente, realmente, o único lugar que você precisa e deve estar é o presente. Porque se você estiver no futuro ou no passado, você não está em lugar nenhum. Estar no presente é, literalmente, governar a sua vida. Então, qual que é o processo clínico para que a gente ajude um paciente a ele arrancar a ansiedade de dentro dele de forma simples e objetiva? É ensinando ele a filtrar as informações que são absorvidas. Não foi isso que o professor acabou de dizer? Moça, qual a importância? Espera aí, pega essa informação, traz ela aqui, vamos fazer um TQD, vamos trazer para a mente, vamos trazer para a consciência, vamos falar a respeito, vamos questionar isso aí que está na sua cabeça. Porque eu costumo exemplificar que a nossa cabeça é como o céu. O céu é a nossa cabeça, as nuvens são os nossos pensamentos. Tem hora que o céu está cheio de nuvens. Tem hora que o céu não tem nuvem nenhuma. Tem hora que a sua cabeça está lotada de pensamentos. Tem hora que a sua cabeça está vaga. Cabe a nós questionar aquilo que é absorvido. Se você ouviu algo que magoou você, provavelmente você não filtrou, você não fez perguntas sobre aquela informação que veio para dentro de você. Eu costumo dizer que as doenças que são psicossomáticas, as doenças almáticas,
que vem acumulando, porque nenhuma doença ela aparece em você, nenhum sintoma aparece no seu corpo imediatamente. Não é assim que funciona. Normalmente você absorve palavras malditas, olhares condenatórios, você absorve isso, não processa isso, não tem um lugar de fala, que é muito importante nós termos um lugar de fala, que é um lugar onde você pode ser você mesmo. A coisa, se você quer honrar uma pessoa nessa vida, deixe essa pessoa ser ela mesma. Porque quando a pessoa pode ser ela mesma, ela não vai esconder todos as suas peripécias. Ela não vai esconder as suas partes ruins, porque ela não vai ter medo de um julgamento. A ansiedade está desacerbada porque as pessoas estão saindo do presente para ir viver no futuro. O que será do país com esse governo? Ai, meu Deus! O que será amanhã? Será que vai ter emprego? Será que não vai ter emprego? E você passa a ter medo do medo. A ansiedade, ela está crescendo muito ao meu modo de ver também, porque as pessoas estão deixando de olhar para as coisas que elas venceram. Estão deixando de olhar para as suas próprias vitórias. Estão deixando de ser o cerne da sua própria vida. Porque quando você está no centro da sua vida, quando você está vivendo o seu melhor momento, qual que é o seu melhor momento? É o agora. Se você está sentindo dor agora, viva a dor agora. Se você está sentindo alegria, viva a alegria agora. Se você quer chorar agora, chore agora. Porque viver o momento presente é o que Deus quer para você. Por isso o nome chama presente. Por que as pessoas têm um futuro ruim? Porque não fazem valer o seu presente. Ela pega o presente e joga para amanhã. E quando chega amanhã, ela joga para o dia seguinte. Quantas pessoas nós vemos que não dá conta de parar e fazer uma análise da sua própria vida? Quantas pessoas que olham e falam, poxa, eu já errei tanto, eu já fiz tanto isso, e agora eu vou pagar por isso. Oh, meu Deus, e agora? Meu filho saiu para a rua, e agora? Ai, meu Deus, e se ele sofreu um acidente? Oh, meu Jesus. Quem é mãe aí sabe disso, né, gente? O filho sai, a mãe não dorme. O filho sai, a mãe não come. Porque ela para de viver o seu presente para viver o presente do outro. A ansiedade é toda vez que você para de viver o seu presente. É toda vez que você foca naquilo que você não tem controle. Porque aquilo que você domina não te gera ansiedade. Aquilo que você domina não te causa dor. A Bíblia ainda fala, a bênção do Senhor, ela é quem enriquece consigo, não acrescenta dores. Quando nós estamos vivendo ansiedade, nós estamos saindo de um propósito. Quando nós vivemos ansiedade, significa que nós estamos abrindo mão do endireitamento que Deus nos deu, do governo que Deus colocou na nossa mão, para viver o acaso, para viver aquilo que nós não vemos. É como ansiedade, é como tampar os olhos, gente. Ansiedade é como você fechar os olhos e andar cegamente pela vida. Quando você abre o olho, olha só que interessante. Se alguém fala, fecha os olhos que eu vou te fazer uma surpresa. Enquanto seus olhos estão fechados, você imagina tanta coisa. Você fala, o que será que está acontecendo? Quem será que está esperando? Ai, meu Deus, será que eu vou ganhar um carro? Ai, será que eu vou ganhar uma bicicleta? Será que eu vou ganhar um celular? E aí, quando a pessoa tira o pano da sua vista, que não tem nada, e ela fala, ah, era só para falar que eu gosto de você. A frustração, a decepção. E olha, aquilo que era ansiedade virou frustração, aquilo que era ansiedade virou decepção, aquilo que era ansiedade.
Olha como que a troca de sentimento aconteceu instantaneamente. Você tem o poder de transformar dentro de você o sentimento que você quer. Porque, segundo a ciência, é impossível dois corpos habitar no mesmo espaço. As pessoas que estão ansiosas, que chegam ao consultório comigo, eu costumo perguntá-las assim: fale para mim, qual foi o momento mais incrível da sua vida? Qual foi o momento que mais te marcou na sua vida? As mães falam o nascimento do meu filho. Alguns falam eu ter quase morrido e eu ressuscitei de um acidente. E aí eu falo, fecha os olhos agora nesse momento. E eu quero que você pense nesse momento junto comigo. E eu quero que você, enquanto de olhos fechados, descreva essa sensação que você está tendo. Lembra de quando seu filho nasceu. Lembra de como foi, chorando no seu colo. Lembra como foi. E aquela pessoa começa a se emocionar. O sorriso começa a aparecer na boca. Ela muda o seu estágio emocional. Ela muda o seu estágio sentimental, e aí aquela pessoa que estava ansiosa começa a sentir amor, começa a sentir ternura, começa a sentir gratidão, e a ansiedade vai para onde, gente? Vai para qualquer lugar, porque dos infernos, mas não fica ali. Porque não tem como ter dois sentimentos aflorados dentro de você. A ansiedade é medo do medo. Quando você entende que as doenças psicossomáticas que começam a surgir no corpo, que são algumas, psidorise, alergias, intestino irritado, enxaquecas, tonturas, esquecimentos, tremedeiras, dores crônicas, e por aí vai. A gente poderia falar inúmeras doenças que as pessoas correm para o médico, falando, poxa, vou morrer. Eu vou morrer! E elas acham que acabou tudo. Não que você não tenha que ir para o médico, não que você não tenha que frequentar um consultório médico. Mas se você entender que primeiro está aqui, na Bíblia fala assim, de tudo que você tem que guardar, guarda o seu coração, porque dele procede as saídas da vida. Deus não está falando desse coração que puxa sangue, ele está falando da sua mente. Porque não adianta nada você correr atrás de dinheiro, você ter muita grana, você ter muito status, você ter muito tudo, mas de repente você esquece quem você é. Se der uma amnésia em você, o que adianta tudo que nós estudamos? Então, de tudo que nós precisamos cuidar da nossa saúde mental. O ano passado, 477.300 e poucas pessoas afastaram por burnout, por depressão, por ansiedade. O brasileiro, esse sufixo eiro, que traz, que só o brasileiro que tem, nós estamos no número 1 no mundo de ansiedade. Esse sufixo eiro, que só o brasileiro tem, as outras nações toda é americano, ou é ex, ou é ano, é japonês, é holandês, é africano, americano. E o brasileiro é o único que tem sufixo eiro, porque o eiro vem de trabalho, vem de algo que você executa. E normalmente é no pejorativo, faxineiro, não é? Motoqueiro. Não que a profissão seja ruim, mas o termo é ruim. E as pessoas vivem trabalhando, 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 trabalhando e esquecem de cuidar daquilo que é mais importante, que são elas mesmas. Eu costumo, quando as pessoas chegam no consultório reclamando de um monte de coisa, eu costumo perguntar: quanto tempo você dorme por noite? Me fale como é a sua alimentação. Quantas horas você trabalha por dia? Quantos problemas você está resolvendo ao mesmo tempo? E aí, às vezes, eu ensino
para a pessoa 5 coisas que ela tem que regular. Se você quiser anotar, para você com o seu paciente, você vai ver quanto é eficaz. E eu falo para o paciente: você precisa comer bem, dormir bem, conectar com a natureza, praticar esporte, regular suas emoções. Comer bem, dormir bem, praticar esporte, conectar com a natureza e regular suas emoções. Quando a gente faz isso dentro do consultório, muitas vezes o paciente para de tomar remédio controlado, ele para de ter as suas ansiedades, ele para de ter as suas depressões e a gente consegue trazer ele para o cerne da sua própria vida. A ansiedade quase me jogou na vala, não foi por uma vez. Porque essas doenças psicossomáticas que vêm para a nossa pele, que vêm para o nosso corpo, elas só vêm porque você ficou em silêncio. Aqui nós falamos sempre, se você não fala, não é, gente? Se sua voz não diz, se você não escreve isso, o seu corpo vai pedir por socorro. Nós vemos adolescentes com o rosto lotado de espinhas. E a gente às vezes fala, é da idade. Será? Será que a ansiedade de entrar numa nova vida, a ansiedade de a partir de agora ser maior, a partir de agora ter responsabilidade, será que eu vou conseguir casar? Será que eu vou conseguir emprego? E essa pessoa começa a encher de espinha, manchas na pele, vermelhidão, roxo. A gente vê isso muito em adolescentes. Quem atende adolescentes, jovenzinhos, vê isso muito dentro da clínica. Por que, gente, nós estamos vivendo com tanta ansiedade? Sendo que nós temos total e plena capacidade, porque Deus assim nos fez capazes de dominar o nosso próprio eu, a nossa psique. As doenças almáticas, elas são mais sérias que as doenças físicas, porque elas nascem primeiro. Há quem diga que quando uma pessoa adquire doenças que são degenerativas, a ciência costuma dizer que é por falta de perdão, é por amarguras. E aí você pergunta, como pode uma falta de perdão? Como pode uma amargura? Como pode uma frustração, uma dor interna causar um câncer? Como pode? Mas é bem simples. As suas células, elas adoecem. As suas células param de receber vitaminas. E elas vão indo adoecendo, adoecendo, adoecendo. E o seu corpo começa a sentir os reflexos disso. Por isso que são psicossomáticas. Porque elas se somam, elas se multiplicam, elas se acumulam mediante ao tanto de frustração, ao tanto de amargura, ao tanto de falta de perdão, ao tanto de coisa que você vai jogando para dentro e não vai dando conta de lidar com isso. Lidar com as suas emoções, lidar com as suas dores. Eu falo sempre para os meus pacientes, olha, o sofrimento é opcional. A dor é inevitável. O sofrimento é opcional. É você que decide até onde vai ficar aquele te machucando, aquele te agredindo. Como eu disse aqui, Lacan fala sobre o olhar do outro e como isso é massacrante. Eu vejo que as pessoas não vão fazer prova para que eles vençam eles mesmos. Vão fazer prova para disputar com o outro. Eu quero que a minha casa seja melhor que a casa do outro. Eu quero ter o carro melhor que o carro do outro. E a pessoa para de disputar com ela mesma. Eu gosto de falar que as depressões, elas vêm do passado. Ninguém fica depressivo por algo que vai ganhar, né, gente? Imagina, não, estou mal, estou depressivo porque vou ganhar um carro. Não funciona assim, não é?
Da mesma forma, ninguém fica assim, eu estou tão ansioso. Por quê? Ah, porque eu perdi, tomei uma multa. Então, cada um está no seu lugar. O passado é uma biblioteca para nós avaliarmos os nossos comportamentos, para que o futuro não nos massacre, para que o presente seja clarificado. 80%, anota o que eu estou falando, 80% dos problemas que nós temos é porque nós não temos bem resolvidos os nossos problemas, porque nós não temos clarificado as nossas metas, os nossos objetivos e o nosso propósito. Quando você clarifica o seu propósito, quando você clarifica aquilo que você tem dentro de você, você sabe quem você é, você sabe para onde você está indo, você sabe o local que você está, dificilmente você vai ser uma pessoa ansiosa. A ansiedade me atacou por 2 vezes com muita força. A segunda vez foi quando eu sofri um acidente e eu bati de Kombi num poste. E eu quebrei a coluna, eu quebrei o fêmur, eu quebrei o joelho, tive dilacerações pelo corpo, a minha mão partiu ao meio e eu fiquei 2 anos deitado. O médico falou para mim, você não vai andar mais. Gente, a ansiedade, eu começava a pensar e eu chorava, que eu falava, meu Deus, eu quero ter filho, eu quero correr com meu filho, eu quero brincar, eu não vou andar mais. Como eu não vou andar mais? Eu não posso. E eu lembro como hoje. O médico que falou isso para mim. Os médicos, pela profissão que têm, acabam sendo pessoas mais frias, pessoas mais ausentes de carinho, afeto. E eu estava todo quebrado. Eu tinha 2 dias que estava no hospital e ainda não tinha feito nenhuma cirurgia. E eu estava todo quebrado. E esse dia, por incrível que pareça, não tinha nenhuma companhia comigo. E o médico falou para mim, olhando nos meus olhos, que eu não andaria mais. Lembra que eu te falei? Se você souber filtrar as informações que entram no seu ouvido, elas não vão perturbar a sua alma. Imagine, eu quero que você pense, eu quero que você, se você quiser usar isso com o seu paciente, vai ser de muita valia. Imagina que você é uma caixinha de leite, porém a caixinha está fechada, você não abriu essa caixinha ainda. O leite é a sua alma. O leite é a sua alma. Como que a sua alma vai ter contato com o lado de fora? Através dos seus sentidos. Então, quando você ouve algo e você não filtra o que você está ouvindo e você joga para dentro, você deixa a sua alma aflita. O médico falou que eu não andaria mais. Eu olhei no olho dele e eu falei: você está repreendido, porque eu vou andar sim, porque eu quero andar, porque eu nasci andando. Mentira, nasci andando não, mas eu aprendi a andar. E eu vou continuar andando. Quando eu falei isso, não foi fácil, não foi simples, mas eu estava filtrando aquela informação para que ela não perturbasse a minha alma. Se você quer se livrar da ansiedade, filtre, use um filtro para tudo que entra nos seus ouvidos, para tudo que você vê. Viu algo perturbador, feche os olhos. A Bíblia fala que é melhor você entrar no céu sem os olhos do que você ir para o inferno com os olhos. Ela está falando, abstenha, abra mão daquilo que machuca você por dentro. Abra mão de ouvir aquilo que te deixa ansioso, aquilo que te deixa ansiosa. Ansiedade pode ser o mal do século, mas ansiedade não faz parte de quem governa a sua própria vida. Quem tem o governo da própria vida, quem vive o presente na sua própria vida,
Não tem espaço para ansiedade. Não tem como viver dois corpos no mesmo espaço. Ai, Tiago, você não sabe o que aconteceu comigo. O que te aconteceu? Não importa o que te aconteceu. O importante é qual relevância você está dando para o que te aconteceu. Não foi isso que o professor falou no início? O veneno e o remédio, ambos matam. Tudo depende da dose. Então, eu faço uma pergunta para você. O que você tem absorvido? O que você tem escutado? O que você tem visto? O que você tem ingerido? É isso que está te matando. É isso porque o que mata não é o que entra. O que mata é o que sai. Porque quando entra, você faz um filtro. Mas quando você verbaliza, você está afirmando o que está dentro de você. Quando você fala, não dou conta, eu vou morrer, a vida é difícil demais, está tudo muito pesado, você está confirmando que os seus pensamentos e aquilo que está dentro de você é uma verdade. Mas a partir do momento que você determina que a sua vida tem um governador, tem uma governadora, que as suas histórias vencidas não são acaso, são degraus. E cada degrau que você segue, cada degrau que você sobe, você se livra da depressão, se livra da ansiedade, você se liberta das doenças psicossomáticas e você começa a ser uma pessoa livre. A pessoa que é livre não é aquela que faz o que quer. Ser livre é não estar preso a nada. Eu não sou preso à sua opinião, eu não sou preso ao seu olhar, eu não tenho que provar nada para você, eu não tenho que provar nada para ninguém. A minha luta é comigo mesmo. A minha luta é com a minha própria crença. É com aquilo que eu acredito, é com aquilo que me ensinaram. E por isso que eu vivo cada dia rompendo comigo, rompendo os meus próprios limites. E eu estar aqui com vocês é uma prova que eu rompi muito mais do que os meus limites. Eu rompi barreiras que muita gente não deu conta de romper. Uma pessoa que é viciada, uma pessoa que é viciada numa química que ela não se vê fora dela. Uma pessoa que a sociedade já não olha para ela como uma pessoa. Se ela não voltar para Jesus, que é o centro, se ela não voltar para ela mesma, se ela não entender que Deus te deu todas as habilidades, capacidades para você usar isso para romper e fazer da sua história. Fazer da sua história o principal da sua vida. Fazer da coisa principal a coisa principal. O professor fala isso o tempo todo. Se você, por acaso, brotar uma ansiedade dentro do seu coração, lembra daquilo que você já venceu. Lembra daquilo que você já passou. Lembra daquilo que você já enfrentou. A sua história tem mais poder do que você imagina. A ansiedade, ela pode ser sim uma doença, mas ela só atinge quem pega, quem vai lá e põe a mão, quem vai lá e dá vazão, quem vai lá e dá espaço. Não dê espaço para aquilo que você não quer, que mate você. Não dê espaço para aquilo que você não quer, que acabe com sua vida. Pelo contrário, abra as portas para aquilo que vai trazer luz, que vai trazer alegria, que vai trazer paz, que vai trazer consciência e vai transformar não só a sua vida, mas a vida das pessoas que estão à sua volta. Eu encerro a minha fala dizendo aqui, quando eu era criança me chamavam de burro. Quando eu era criança me chamavam de incapaz. Quando eu era criança me falavam que eu não chegaria a lugar algum. E na boa, eu não estou aqui para provar nada para ninguém. Eu não estou aqui para provar para nenhum deles que eu não sou burro. Mas eu estou aqui para provar para mim mesmo. Que muito além de ser burro, pelo contrário, hoje eu sou mentor, hoje eu sou escritor, hoje eu sou palestrante, hoje eu sou pai, hoje eu sou treinador comportamental, hoje eu sou especialista em PNL, e hoje eu sou alguém que não tem espaço
nem para ansiedade, nem para nenhuma doença psicossomática que queira parar a minha trajetória. Eu tenho um propósito de vida. E não interessa quem entra na frente. Eu vou atropelar e passar por cima. Porque maior, acredita, é quem está conosco do que quem está com o mundo. Obrigado, professor. Obrigado a todos vocês. Que essa aula fique eternizada como o homem pode ser aquilo que ele quer ser. Obrigado.